Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ele não muda como sombras inconstantes. Aqui Tiago nos fala de um atributo de Deus, o atributo da imutabilidade. Somente Deus tem esse atributo, somente Deus é imutável, somente Deus não muda. Quando nós olhamos para os tempos, nós percebemos que os tempos mudam. Hoje nós vivemos em tempos diferentes. Até algum tempo atrás, era possível sair de casa sem usar máscara. Até algum tempo atrás, era possível sair de casa e cumprimentar as pessoas com um abraço, com um aperto de mão. Até algum tempo atrás, era possível sair de casa e se reunir com as pessoas para comemorar, para conversar, para compartilhar algo, mas hoje todas essas coisas não são mais possíveis. Os tempos mudam. Além dos tempos, nós também mudamos. E quando eu falo que nós mudamos, eu não estou falando apenas da nossa aparência. Eu não estou falando apenas da cor do nosso cabelo. Quando eu falo que nós mudamos, eu não estou falando apenas da nossa idade. Eu não estou falando apenas de ser mais ou menos jovem. Quando eu falo que nós mudamos, eu não estou falando apenas da nossa condição financeira, de termos mais ou menos dinheiro. Mas quando eu falo que nós mudamos, eu estou falando da nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, nós mudamos. Na nossa vida espiritual, nós oscilamos. Há dias que nós oramos mais. Há dias que nós lemos mais a Bíblia. Há dias que nós estamos mais sensíveis à palavra de Deus. Há dias que nós sentimos que nós temos uma fé inabalável. Há dias que nós estamos fortes espiritualmente. Mas também há dias que nós nos sentimos fracos. Há dias que nós oramos pouco ou nós não oramos. Há dias que nós lemos pouco a Bíblia ou nós não lemos. Há dias que nós nos sentimos longe de Deus. Há dias que as dúvidas, elas enchem o nosso coração. Enfim, na nossa vida espiritual nós mudamos. Na nossa vida espiritual nós somos oscilantes. Mas Tiago, ele nos ensina aqui um atributo maravilhoso de Deus. Tiago nos ensina aqui que Deus, ele é imutável, ou seja, independente de nós, Deus continua o mesmo. Muitas vezes, quando nós nos sentimos fortes espiritualmente, naqueles dias que nós oramos mais, naqueles dias que nós lemos mais a Bíblia, naqueles dias que nós nos sentimos mais fortes espiritualmente, nesses dias nós pensamos que Deus, ele nos ama mais, que ele está perto de nós, que ele está cuidando de nós, mas naqueles dias que nós estamos fracos espiritualmente, naqueles dias que nós não oramos, naqueles dias que nós não lemos a Bíblia, naqueles dias que nós não estamos sensíveis à voz de Deus, nesses dias nós pensamos que Deus não nos ama mais. Nesses dias nós pensamos que Ele se afastou de nós, que Ele está irado conosco. Mas Tiago nos ensina aqui que independente de nós, Ele permanece o mesmo. Independente de nós, Ele não muda. Uma vez Jesus contou uma parábola intitulada como a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, o filho pródigo, ele representa o pecador. Nessa parábola, o filho pródigo, ele representa aquele que se afasta do pai, aquele que rejeita o pai. E nessa parábola, o pai, ele representa Deus. E quando nós olhamos para o pai dessa parábola, nós percebemos que mesmo rejeitado, o pai continua amando o filho. Quando nós olhamos para o pai dessa parábola, nós percebemos que quando o filho volta, o pai aceita o filho de volta e o pai demonstra para esse filho um amor incondicional.
Talvez hoje você está vivendo nesses dias de fraqueza espiritual. Talvez hoje você está vivendo naqueles dias onde você não tem orado, onde você não tem buscado, onde você não tem sido sensível à palavra de Deus, e agora você sente que Deus está irado com você. Agora você sente que Deus não te ama mais. Saiba, independente dos seus erros, Deus permanece o mesmo. Independente do que você fez, Deus permanece te amando da mesma forma. Você não pode fazer o amor de Deus aumentar ou diminuir. Deus é imutável, seu amor é imutável. Saiba que se você agora se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, você vai encontrar o mesmo Deus, com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia. Eu queria orar por você. Senhor, eu te louvo e te engrandeço, porque independente de nós, o Senhor permanece o mesmo. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós nos afastamos, o Senhor permanece com o mesmo amor, com a mesma graça e com a mesma misericórdia. E se nós voltarmos agora para Ti e nos arrependermos do nosso pecado, o Senhor nos aceitará. O Senhor demonstrará para nós o mesmo amor incondicional. Senhor, pode ser que agora há pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que não têm orado mais, que não têm buscado mais, que têm se afastado do Senhor. E essa pessoa sente que o Senhor está irado, que o Senhor não a ama mais. Mas a Tua palavra nos ensina que isso não é verdade. O Senhor permanece o mesmo, com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia. E quando nós voltamos para Ti, nós somos aceitos. Te louvamos, Pai. Hoje seja um recomeço. Que hoje nós venhamos nos voltar a Ti e perceber que o Senhor nunca deixou de nos amar. Que o Senhor nunca deixou de cuidar de nós. Te agradeço no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Há muitas pessoas precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe você.